Então, o mundo invisível, os invisíveis, é o universo da energia, um universo que habita o mesmo lugar que nós, né? Mas que é invisível. Então, assim, a nossa energia a gente não vê, né? Mas ela é real. Assim como a energia elétrica. A energia a gente não vê, né? Mas a luz ela ilumina e aí a gente pode ver as coisas que esta luz, que esta energia ilumina. Então a ideia é a mesma, né? Quando a gente trabalha, quando a gente aprende a ver o invisível, né? A ver o mundo invisível, a gente aprende a entender o fluxo energético, a entender o influxo e a entender onde a energia parou, bloqueou. E é nesse lugar que o trabalho com a radiestesia atua. A gente não está falando de espiritualidade, de espírito, de desdobramento. Não, a gente está falando da energia que todos nós produzimos de fluxo ou de bloqueio, né? E esta energia, a gente, embora não veja, ela reflete na nossa vida física. Vou dar um exemplo simples, usando de novo a eletricidade. Você já viu em algum momento? A gente tem a eletricidade, a gente não vê, né? A gente só vê quando a luz acende, e aí a gente consegue, ela ilumina tudo e a gente consegue ver tudo que está em torno daquele quantum de luz que se aplica, né? E aí quando vai saindo daquele quantum, vai ficando escuro na beiradinha, começa a não enxergar, então ela tem um potencial ali. E uma outra coisa é o fato de que, às vezes, a luz acaba. O que acontece? Cai a energia. Então, não é que quebrou a lâmpada, não é que estragou o relógio, né? Não é que tiraram o fio, tiraram o poste, simplesmente tem uma interrupção de energia. E embora o poste esteja lá, o fio esteja lá, a lâmpada esteja lá, né? Não tem fluxo. A energia não passa, né? E também você já deve ter percebido em alguns momentos que, não sei se já aconteceu na sua casa, então às vezes cai uma fase da energia e aí ou ela fica fraquinha ou ela fica meio piscando assim, falhando. Então em alguma coisa tá tendo um movimento que a energia não está conseguindo fluir. Então usando esse paralelo, eu quero que vocês entendam que isso também acontece na nossa vida. Então, às vezes, a vida não anda, a energia não vai. Tem vezes que vai meio atropelado, parece que tudo mais complicado, mais difícil. Por que às vezes é tão complicado? Coisas que aparentemente são simples, não é um problema de fato que a gente precise resolver, mas às vezes é complicado. Eu já sei fazer, eu já entendi. Então, eu não estou dizendo quando você não sabe nada, né? E aí você está tentando fazer um fluxo de energia sem entender. Então você não tem a energia para fluir naquela situação. Então você precisa aprender, né? Então isso é uma coisa. Então aprender também é importante. Outra coisa é, eu sei das coisas, eu já sei por que não flui? Por que eu não consigo? Por que a eletricidade, a minha energia fica piscando e vai um pouquinho, para, volta para trás e volta. Não consigo fazer aquilo se iluminar, né? Aquela energia fluir de fato. Então, o mundo invisível das energias, a gente precisa aprender a lidar com ele, porque ele faz parte da nossa realidade, apesar de ser invisível. Como o Wi-Fi. Ninguém vê, mas a gente sabe que ele é real, até porque nós estamos conversando via sinal, o celular, né? Então, se fosse dito isso há 100 anos atrás, nós, que era possível conversar à distância, nós seríamos queimados na fogueira, né? Só que hoje é possível, a gente entende. Então, o que eu quero dizer é que é importante que a gente entenda sobre isso e tenha ferramentas para que a gente possa fazer esse fluxo acontecer, né? Negar esta realidade só atrasa a nossa vida, o nosso processo, né? Então,
quando a gente entende que existem ferramentas para isso que podem nos auxiliar nesse processo, né? Então a gente entende que existe a minha parte física, existe a minha parte comportamental, existe a minha parte relacional, existe tudo isso que é o físico, mas existe também a minha parte energética, né? Existem as outras partes que são tão reais quanto, mas não necessariamente visíveis, como o amor. Né? Onde é que você vê o amor? Não, você sente, ele é invisível, mas é um sentimento pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu marido, por um amigo, que ele é, embora seja invisível, ele é totalmente real. Né? E onde a gente vê o amor? Nas atitudes. Só que ele primeiro está no energético, no frequencial, no vibracional, para depois se manifestar na atitude.